Oi, lindas! Sejam muito bem-vindas a mais um programa Tá Juntas. E eu vou fazer uma perguntinha pra você. Você já se sentiu com frio na barriga, um batimento assim acelerado no coração, um medo ao ponto de dizer que você não vai conseguir fazer algo que pode ser coisa pequenininha? Eu tenho a certeza que você já sentiu, porque eu já senti isso várias vezes. Será que você já se colocou em dúvida se você era capaz ou não de fazer o que você se propôs a fazer? Isso mexe muito com o nosso sistema emocional. E isso traz muito a nossa inquietude. E essa inquietude se chama muitas vezes a ansiedade feminina. A ansiedade feminina é algo que mexe com a gente diariamente. Seja nas tomadas de decisões, seja no trabalho, seja no relacionamento interpessoal. Isso é com as pessoas próximas, com as pessoas distantes. Isso mexe também com o que os outros vão pensar de você, como é que vão lhe analisar. E você já fica não só ansiosa, mas gera um medo por trás. Então, isso trava você em qualquer área da sua vida. E a gente precisa entender que trabalhar essa ansiedade é importante. Não é simplesmente só achar que é normal. Ter, claro, ansiedade é normal para todo mundo, tem que ter uma dose. Sabe aquela dose de medo? A gente precisa ter um medozinho dosado para a gente botar o pé na frente e dizer: eu tenho coragem, eu vou fazer e a gente precisa executar. Mas se a gente não tiver essa coragem de até entender que precisa tratar essa ansiedade feminina, isso pode mexer com você em muitas situações. Isso pode vir desde a nossa criação. Os pais da gente lidando, não deixando a gente tomar as decisões, e isso fazendo com que sempre eles estão ali na frente e que vai tomar decisões por você. Só que você não tem o poder, o controle também da sua própria vida em decisões. E isso gera ansiedade. Ansiedade para que você se sinta bem para o que você se propôs a fazer. Seja começar um curso, seja começar um novo relacionamento, seja começar um novo trabalho, seja começar uma nova amizade. Então, gera muito ansiedade. E falando sobre isso, eu precisei chamar uma profissional especialista nesse assunto para a gente trabalhar sobre essa ansiedade. E aqui eu estou com ela. Bem-vinda, Ana Beatriz. Se Obrigada. sinta-se em casa e falar sobre um tema tão importante que é sobre ansiedade feminina, não é isso? Com certeza, né? Aí quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa diversas coisas. Tanto no feminino, né, na sobrecarga feminina, mas também, né, como essas mulheres estão se vendo. Será que elas estão aceitando a sua ansiedade? Que eu acho que é uma coisa que muitas não se aceitam, viu? É algo que elas Uhum. normalizam, acham que são episódios normais, porque elas não se sentem ansiosas, como patologicamente. Uhum. E como bem eu falei bem no início, é a questão que vem de família. Muitas vezes Isso. postos para essa menina, essa mulher, não exalar o que ela está sentindo, mas sim se guardar, não passar pela prova, porque parece que ela não consegue. E isso vem o pico. Às vezes acontece até de um episódio mesmo de crise, Isso. porque ela não sabe nem detalhar quando foi que aconteceu os sinais. E aí vem as crises de pânico, né, que muitas vezes a gente nem percebe que é uma crise de pânico, acha que são inúmeras coisas, É. mas não só isso. E normaliza muito. Mas eu quero que você se apresente para nossas telespectadoras. Saber quem é a Ana Beatriz. O que a Ana Beatriz faz, mesmo ela já sabendo a sua especialidade. Onde a Ana Beatriz atende. Se ela atende só particular, se ela atende pela atenção básica, que é pela prefeitura. Que agora se eu não me engano, agora não é NASF. Qual é o nome do. Que antigamente era o NASF. Aí agora tem um grupo de profissionais que vai dentro da atenção básica encaminhando aquelas pacientes para o psicólogo, o assistente social, sempre tem aquelas nuances. É, é a equipe multi, né? Nós Isso. estamos na equipe multi, tá? Aqui em Carpina, particularmente, né? Eu trabalho nessa equipe multi da prefeitura, tá? Trabalho alguns dias, mas também não somente nela, né? Tem um vínculo também numa clínica, tá? Além desse vínculo na clínica, eu também faço atendimentos particulares. Então, a gente tenta organizar a rotina, né? Conforme vai dando. Porém, né, nesse meu vínculo, né,
Eu tenho só poucos dias na semana e tenho também o meu particular. Os pacientes do particular, eu trabalho, né, alguns dias da semana, sabe? E também faço online. E aí a gente vai se adequando conforme for melhor para o paciente e para o profissional, sabe? É importante que os dois se sintam bem, se sintam confortáveis e se sintam acolhidos. Muitas vezes eu trago, né, para os pacientes, ó, se não for para se sentir acolhido, nem nem vamos começar a psicoterapia. Você precisa me dizer, tá? Me diga, não tenha vergonha não, porque a gente pode mudar. Esse é o momento, porque dentro da psicoterapia é importante demais a vinculação. E ela só vai ocorrer, né, se os dois estiverem abertos a falar o que está lhe incomodando e a mudarem. E é o que sempre a gente fala aqui em Preconiza em relação ao que vocês precisam entender, que quando a gente procura realmente o psicólogo, é para entender que ele é o complemento. E simplesmente não é algo paradinho só para você escutar e não tem um direcionamento. E quando eu pensei muito nessa questão da ansiedade feminina, a gente lida muito com a falta dessa assistência, seja na atenção básica, com a equipe multi, mas também procurar profissionais que possam atuar no particular e a gente se sinta mais tranquilos, mais acolhidos, mais próximo do profissional e não só naquele momento, na assistência multi. E a facilidade muitas vezes faz com que a gente também procure essa assistência online. Isso facilita muito. Você está um dia corrido de trabalho, mas você separa aquela horinha, naquele horário, que você não precisa estar em casa, mas numa salinha você conseguir ter esse momento com a sua psicóloga. E trabalhar a ansiedade feminina vai muito além da psicoterapia. Vai muito Uhum. além. E isso vocês precisam entender que é muito importante. Ana, quando a gente fala sobre a ansiedade, essa ansiedade, ela costuma se manifestar nessas mulheres. Como é que elas podem ter esses primeiros sinais? E nesses momentos que são mais decisivos, como entrevista, falas em públicos, novos projetos, que nem eu falei bem aqui no início da nossa introdução, que isso mexe muito com a gente, Com como é que elas certeza. podem estar identificando esses sinais sutis que ela pode estar com essa ansiedade patologicamente? E qual é um momento mais assim, dizer assim, Thaís, esse é um momento leve, que ela vai dar o sinal, e aqui ela já está no estágio mais avançado, Uhum. para elas poderem entender, será que eu tô aqui? Será que eu tô aqui? Descreve, para ver se a gente consegue, elas conseguem dizer assim, Veja, aonde eu estou aqui nesse processo? veja, né? Nós temos diversos tipos, né, de sintomas da ansiedade, mas a ansiedade enquanto transtorno, tá? Fora do transtorno, nós temos a ansiedade, que é uma ansiedade funcional, que é uma ansiedade normal, que ela deve existir, ela deve acontecer, tá? Só que em momentos, em episódios, e não sempre, não deve ser do nosso dia a dia, sabe? Quando a gente fala de uma ansiedade patológica, que já está no quesito de transtorno, a gente vai observar diversos sintomas. Tem alguns mais comuns, né, como taquicardia, né, pensamento acelerado, que é muito comum, digamos que é um início que a gente pode perceber bastante, que muitas pessoas não chegam a ter a crise de pânico mesmo, Sim. mas chegam a ter pensamentos acelerados, irritabilidade, insônia, e vai deixando, vai vivendo a vida e não vai observando, sabe? Vai empurrando com a barriga, como se dizem, Sim, sim, né? sim. E aí a gente precisa observar que sintomas são esses. Geralmente os sintomas, né, de sudorese, nas mãos e pés gelados, é, Algum a, movimento com o corpo, porque a gente sempre nota quando é uma perna, quando é uma mão. isso, né? Além, né, da irritabilidade, que é muito frequente, que as pessoas não observam, né? Tem a questão da procrastinação, né? De comportamentos evitativos, que é também sintoma, mas no campo do comportamento, entende? Entendi. Então, quando a gente está sempre evitando aquela prova, aquela entrevista, né? Aquilo que é diferente, sabe? Do habitual, a gente fala de um sintoma
que aquela pessoa ela não consegue mais ir para um outro âmbito Uhum. que não o habitual. E isso Sim. também prejudica a sua vida. E também prejudica o que ela pretende fazer, porque eu acho que ela vai acabar perdendo as oportunidades. Exatamente. Quando isso te paralisa, quando nós temos paralisações diante de uma ação, é um sinal, tá? Diante de um comportamento que você Sim. está tendo. Então, tem diversos sintomas que a gente observa, mas não são somente esses sintomas, tem comportamentos que a gente precisa observar, que são os sinais. Geralmente, quando a paciente vem para ti com esses sinais, ela chega para você com os sinais iniciais ou já vem um pouquinho mais avançado? Geralmente, os pacientes eles chegam com crises mesmo. Que já vem com a crise, né? Isso. Muitas vezes, quando a pessoa chega, né, com pensamentos acelerados, com irritabilidade, com insônia, não identifica que é algo que está incomodando ela. Sim. V- Vem dizendo por um outro motivo. Sempre traz um outro motivo e não da ansiedade. E aí, quando a gente observa que essa pessoa está ansiosa, Uhum. mas que ela não consegue observar. E aí a gente pode, né, trazer um questionamento socrático, que são Aham. as perguntas. A gente pode questionar essa pessoa. Ó, será que isso que você está sentindo não é uma ansiedade? Porque é mais um sintoma. Então, pensamentos acelerados, irritabilidade, insônia são sintomas pequenos, evitação, que a gente nem muitas vezes vai para o pronto-socorro. Uhum. A gente às vezes acha que só quando está no pronto-socorro, com falta de ar, com o coração acelerado ou com tremores, né, que são realmente algo que está incomodando. Mas aí é porque já está bem avançado. E dizer agora, eu acho que quando chega nesse tremor, que a gente já percebe muitas vezes nas pessoas, pálpebras, às vezes é Uhum, muito mais evidente no rosto do que no uhum, corpo. E quando vem chegar assim em alguma parte do corpo, às vezes não é tão visto. Se não for na mão, a gente não percebe. uhum. Mas se for até mesmo no pé, um pé mexendo que não é ele que tá mexendo, mas é esse descontrole que tá fazendo com que cause isso e ele minimize o problema. E eu Uhum, acho que aí vai a falha de não procurar ajuda. exatamente. E aí, às vezes, as pessoas, elas diminuem, né, tudo que está sentindo, tudo que Uhum. ela está observando mesmo, para não sair daquela rotina, não mudar. Será que é por conta da aceitação? Exatamente. Muitas vezes as pessoas nem aceitam aquilo, né? Então, talvez seja necessário a gente começar aceitando a ansiedade. E você falando sobre isso, aceitar a ansiedade, como é que essa mulher, ela pode ir começando a aceitar que ela tem ansiedade, mesmo sem buscar ainda a profissional? Só para ela começar a ter consciência sobre isso. Veja, quando uma mulher ela começa a identificar que ela está se preocupando muito, sabe? E pensa sempre no e se, né? Ela pensa no que não fez, no que vai fazer, não só hoje, mas amanhã. É um sinal de pensamento acelerado, né? E aí essas mulheres elas podem identificar Uhum. desse modo. Ela também pode identificar quando ela se percebe, né, mais explosiva, mais irritada, diferente mesmo do seu habitual. Mas ela só vai perceber quando ela realmente parar, porque muitas vezes a rotina Não não permite, né? permite e ela precisa se perceber enquanto pessoa. Então ela tem que desacelerar para poder Exatamente. saber, sentir e entender que depois que ela tá parada sem fazer nada, se ela reage diferente. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem parar, né? Se culpam. Ah, eu não vou ficar parado porque não é produtivo. Eu não posso ficar descansando. E aí a gente precisa desconstruir isso. É, que eu acho que é tão presente isso. Exatamente. Principalmente na vida das mulheres, né? Demais, Ana. Porque as mulheres têm trabalho, têm a casa, têm o marido, têm os filhos, na maior parte das vezes. A família. Exatamente. Como é que dá conta disso tudo?
e ainda da vida social. Como assim? Então, a gente precisa realmente se perceber enquanto pessoa, né? Ter momentos de descanso é essencial, que muitas vezes a gente não se permite, porque estamos nessa construção de que tem que ser produtivo o tempo inteiro. Muitas vezes, né, o mundo prega isso pra gente. Ele As força. pessoas, as pessoas exigem da gente isso. Exige que seja boa filha, boa mãe, boa esposa, boa profissional, sempre bom em tudo. E não pode falhar. E a gente É, precisa se ver como uma pessoa que não é perfeita e que vai falhar em alguns momentos. Isso é essencial para a nossa vida, né? Não significa que eu, enquanto profissional, não vá falhar enquanto profissional. Vou sim, e eu vou ter que dizer para o meu paciente. Porque isso é eu me perceber, eu me permitir ser pessoa, ser humano. uhum, Ser humano não é ser máquina. E a gente precisa voltar-se para isso. Quando a gente percebe o grande quantitativo de pessoas que estão ansiosas hoje, a gente pode identificar o porquê, porque o nosso estilo de vida mudou totalmente. E a gente não está mais com aquela rotina. Então, a ansiedade para qual ela foi, para o que ela foi criada, a gente quase não utiliza. sim. A ansiedade, ela foi justamente criada para que a gente pudesse colocá-la em ação num momento de perigo, de luta e de fuga. E a gente não faz isso hoje em dia. Porque os momentos de luta e de fuga quase não existem. E que bom por isso. Mas a gente precisava acioná-la ela somente nesse momento. Estamos acionando em outros momentos, que não é funcional para a nossa vida. Uhum. E aí traz diversas mudanças no nosso corpo. Para você ter noção, quando a gente está, né, com sintomas da ansiedade, muitas das vezes, o corpo ele não funciona como tem de funcionar. Por isso que às vezes a gente percebe que está em crise e que algo não está normal. Porque o sangue que deveria estar no sistema digestivo, ele está sendo mais direcionado ao músculo. Os pensamentos estão acelerados, porque a pessoa e o seu corpo identifica que está em perigo, então tem que pensar mais rapidamente para agir. Uhum. Então você fica com tremores, com a tensão muscular, justamente para lutar ou fugir. Ou seja, tudo isso é explicado, mas a gente precisa ter mudanças de comportamentos para sairmos desse quadro. O que eu vejo muito essa questão da ansiedade é mais também pela rede social. Uhum. Umas mulheres olhando outras, dando seguimento em partes das vidas que ela ainda não começou. É se espelhar na vida da outra. Mas a gente sabe que muitas pessoas, a maioria, só posta o que é bonito, o que é belo. Não mostra o ruim, não mostra as tentativas, as frustrações. E as pessoas enxergam como foi que ela chegou ali. Uhum. Eu poderia estar no lugar dela. Eu também poderia chegar até ali. Como é que eu faço para chegar aí porque eu não cheguei? Começa a se auto-questionar. A comparação, né? E essa comparação mexe muito com a ansiedade, querer chegar que não passou nem pelo processo. Exatamente. E as pessoas se comparam, muitas das vezes hoje, pelas redes sociais, né? E que as pessoas, obviamente, só vão mostrar o que elas querem mostrar. E a gente é inevitável fazer isso, porque a gente nem tá bem para postar quando não estamos bem, né? De saúde, tanto física quanto psicológica. Então não tem por que postar. E tudo bem. Mas as pessoas elas acabam se comparando muito, justamente pela questão da autoestima, porque quando a gente é criança, a gente só aprende a comer, vestir e produzir o que deve ser produzido. Isso. Mas não aprendemos que a gente precisa sentir, que a gente pode chorar ou que a gente pode sofrer e que tudo bem, a gente vai passar por isso e é normal. Não. A gente quando é criança, a gente nem quer
pensar em tristeza, porque é algo ruim demais. É. Mas, assim como as outras emoções, ela pode e deve estar numa menor quantidade, digamos assim, para que a gente não fique tão deprimido, mas ela também é importante. Então, a gente precisa sempre estar falando para as pessoas que todas as emoções importam Sim. e elas precisam se permitir sentir e também permitir-se observar e dizer que não está tudo bem, mas que pode ficar. Porque a gente ter esse pensamento positivo faz com que a gente também saia daquela situação. E quando a gente fala muito sobre isso, a gente já pensa logo nas técnicas que a gente pode aplicar. Uhum. Existem técnicas de respiração, existe a concentração. Como é que nós, mulheres, em meio a essa turbulência de multitarefas, como é que a gente pode separar um tempinho para que a gente possa centralizar a nossa mente, os nossos desejos, as nossas emoções, para que a gente possa trabalhar e, de uma certa forma, porque assim, quando a gente para e pensa, a gente vira um robô. Uhum. A gente não tem, parece que a gente não é feita para ter espaço para expor. É Exatamente. só para ficar calada, contida e corroendo aqui dentro. E tá tudo bem, né? Mostrando uma face muito bonita. Pois é. Então, assim, tudo que elas veem no Instagram, tem dia que você não tá bem, mas a pessoa tá sorridente, achando que tá tudo. É desligar o vídeo, o semblante já Mudou. muda. Só que elas não sabem. Elas captam o que vê. Só que por trás elas não sabem disso. Mas para essas mulheres que no dia a dia têm multitarefas, quais as técnicas que elas podem aplicar? Um horário, um negócio de 5 minutinhos. Vamos lá. A gente precisa iniciar, né, com quem não tem tanta dificuldade no sentido de crises mesmo, tá? Mas até para quem tem também. É preciso modificar o seu comportamento, ter novas mudanças de hábitos saudáveis, Uhum. tá? Essa comparação, ela também vem muito do quantitativo, do tempo de telas também, Sim. sabe? Que é muito importante a gente diminuir esse tempo de tela para também diminuir essa comparação. Então, nós precisamos ter, digamos que uma atenção plena, que é o que nós conhecemos como mindfulness, que é a atenção plena no momento, no que você está fazendo, tá? É focar no que você pode realmente fazer naquele momento e não estar se preocupando com pensamentos, com o que não fez, com o que deixou de fazer ou com o que quer fazer. Então a gente precisa focar no que está fazendo e no que está sentindo. É extremamente importante Uhum. para que a gente possa dedicar tempo a você. Isso é uma estratégia de autocuidado, de autocompaixão. E quando nesses seus 5 minutos você tiver com o seu pensamento acelerado, dizendo, meu Deus, e aí eu não fiz isso? Volta. E aí você faz, não, Bia, volta. Vamos pensar no que você está fazendo agora. Eu estou pensando em mim, eu preciso dedicar esse tempo a mim. Até em outras práticas do dia mesmo, que a gente costuma estar fazendo uma coisa e pensando em outra. Não, tem que fazer aquilo. E pronto. É terminar aquilo que está fazendo para poder fazer outra coisa, não é sofrer com antecedência. Melhor feito do que não feito. Exatamente. E melhor um pouco feito do que nada feito. Então a gente precisa ter prioridades. A gente precisa ter essa autocompaixão de se preocupar tanto com você quanto você se preocupa com o outro. Uhum. Então, muitas vezes a gente sempre pensa no outro. Ah, não, não vou falar isso porque machuca, não vou fazer isso porque machuca o outro. Beleza, é muito bom fazer isso realmente. Mas a gente também precisa fazer isso com a gente. E também precisamos observar se as pessoas estão fazendo isso com a gente. A gente, como mulher, a gente sofre muito isso em relação de não querer machucar o outro. Isso é uma Uhum, prática muito evidente que a gente traz como mulher, porque fomos criadas assim, a maioria, de se colocar no lugar do outro e também
ver que não é pra gente machucar o outro, mas e quanto a nós mesmas? É certo, então, se machucar, se manipular, se automutilar também com as emoções, porque a gente tem que fazer bem só ao próximo? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente diz sempre sim para os outros e não para a gente. Então, até que ponto isso deve acontecer? Comece destacando esses 5 minutos da sua vida, pensando até que ponto eu devo ir. O que é que eu devo dizer sim, o que é que eu devo dizer não aos outros. E também pensando que quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você. Então, foque nisso. Tenha autocompaixão, autocuidado, tá? Realmente pare e destaque tempo para você. É uma das estratégias. Outras estratégias que a gente pode pensar também são técnicas de respiração, né? Quando a gente já está em um momento de crise ou quando muitas vezes nós simplesmente estamos mais acelerados. Então, a gente pode ter uma respiração mais demorada, sabe? Onde a gente vai realmente focar naquela respiração, naquele momento. Também podemos pensar numa respiração onde a gente também vai ter mais uma demorazinha, digamos assim, mas nós vamos focar basicamente 4 segundos inspirando, expirando, 4 segundos também segurando a respiração. Por quê? Isso vai fazer também com que os neurotransmissores, né, o cortisol, ele possa diminuir, que é aquele hormônio, né, do estresse, ele possa Sim. diminuir naquele momento, sabe? Então é essencial que você possa respirar mais pausadamente e também se concentrar no que você está fazendo para focar nos seus objetivos, focar no que você quer, tá? E continuar, né? Dar continuidade. São algumas estratégias que a gente pode tentar, além da gente também, né, começar aceitando a ansiedade e buscando identificar o que ela quer nos dizer. O que é que essa ansiedade está querendo me dizer? Espera aí, talvez ela esteja querendo me mostrar que eu preciso desacelerar. Sim. Talvez ela está querendo me dizer de que eu preciso ter hábitos alimentares saudáveis, praticar exercício físico, diminuir o tempo em telas, ter cuidados com o lazer, com o descanso, que às vezes a gente vai simplesmente fazendo uma coisa atrás da outra e não tem o descanso. É essencial que a gente tenha. Donas de casa também, que muitas vezes não costumam ter É o trabalho em descanso. dobro. Não costumam ter descanso, né? E aí, às vezes, fica só no, em prol do Automático. outro, né? No automático, em prol da casa, de tudo, e não consegue descansar. Só que muitas vezes, quando a gente está no emprego, a gente consegue descansar 1 ou 2 horas. Uhum. E essas mulheres não. Quando a gente fala bem a questão de você conseguir canalizar essa ansiedade, é o que bem Ana falou, que é o que eu ia complementar. Quando a gente fala por saúde da mulher, é você tirar uma horinha só, ou então 20 minutinhos. Dá uma caminhada, se não dá pra fazer uma academia, vai, faz algum esporte, ou então treine em casa. Tem muitos treinos no YouTube que você pode colocar só para liberar um pouquinho mais essa sensação, a endorfina, para você se equilibrar, para esvaziar essa tensão que você tem. Come algo que você gosta, porque isso também ajuda a Uhum. canalizar É prazeroso. muito. Então, assiste algo que você gosta, uma novela, uma série. Faça algo que tire você daquela pressão. Tirar você daquela pressão faz com que você consiga canalizar o que você está passando naquele momento. Ana falou muito bem sobre o cortisol. Então, isso mexe muito, é tudo hormonal. É Uhum. tudo hormonal. Se nada do eixo do equilíbrio, junto com o hormonal, está em ajuste, não está no eixo, uma coisa vai sair do lugar. E essa coisa que sai do lugar é você ter o pico. E você ter o Uhum. pico é explodir. E quando você explode ou com choro, você explode ou com grito,
ou você explode agredindo, ou você explode quebrando as coisas dentro de casa, ou você explode largando tudo de mão e não fazendo nada, ou você explode se isolando. São tantos tipos de explosões. Tudo baseado a ansiedade feminina que você acha que não é ansiedade. E é Uhum, já é patológico. exatamente. São E tudo aí, patológico. e aí, será que esses casos não merecem uma atenção? Será que você não merece a sua atenção? Então, pense nessa ansiedade feminina. Ela está vindo de acordo com o quê? O que é que eu preciso modificar na minha vida? Qual a base que aconteceu aquilo ali? Foi através de quê? Porque Exatamente. nem ela lembra, eu tenho certeza de onde apareceu. Uhum. Foi A gente muitas tantas vezes não coisas. inicia. Às vezes inicia até na nossa infância, né? Sim, Quando nós aprendemos que aquilo é o normal e que a vida tem que ser corrida assim. Tá, a vida é corrida na maior parte do tempo, sim. Mas nós também precisamos descansar, relaxar, ter momentos de prazer, tá? Só que nem só disso a gente vive. Então a gente precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio é a chave para tudo. e vocês também precisam falar, externar. Se você tem um filho, dizer, filho, hoje mamãe não tá bem. Mamãe só quer ficar quietinha. Então ajuda a mamãe, por favor. Se for companheiro, olhe, eu não tô bem hoje, me deixe quietinha. Tem alguma coisa que tá pronta, vá lá e coloque. Ou então, tô precisando disso, peça ajuda também. Não seja só quem faz, que dá, que oferece, que nada pode ter em troca. Você precisa ter em troca. Você precisa ser abraçada, às vezes até um abraço, sem falar nada. E por 3 minutinhos a 5, resolve muita coisa. Uhum. Diminui aquela Você se sente pressão. acolhida, amada, Não precisa falar cuidada. nada, é só o abraço. Exatamente. Então, essa autocompaixão de até onde eu posso ir, de colocar limites, Isso. né, é muito importante. Então, a gente precisa sim continuar com essa autocompaixão, tá? É essencial na nossa vida, de quem é ansioso e de quem não é ansioso. Isso. Então, são práticas de bons cuidados. Então, diga para outra pessoa quando você não consegue, que você não sabe e que tá tudo bem. É, tá tudo bem. Então, esse modo é um modo de você olhar para você. Gente, autocuidado não é só a gente ir num salão de beleza. Autocuidado não é só a gente estar nos arrumando ou tomando um banho. Não, gente. Autocuidado também é destinação de tempo para você. Também é destinação para pensar em você e não só pensar nos seus afazeres, no seu trabalho, em tudo. Então, dedique tempo para você, para se autoconhecer. É essencial você se autoconhecer, porque você se autoconhecendo, você vai saber muitas vezes até onde você deve ir. É isso mesmo. Eu quero pedir para minha Manu, que está lá por trás, colocar o Instagram de Ana, para que as pessoas possam entender. Eu sei que o Instagram é novinho, tá É, fresquinho, mas ela já tá começando a começar a postar alguns conteúdos. Então, deem uma olhadinha no trabalho dela. É, a sensação que você olha nas fotos dela é o que você realmente tem quando você tá com ela pessoalmente. Então, traz esse acolhimento, esse abraço, essa escutativa e faz com que a gente realmente se sinta acolhida com a importância que você tem da demanda que está apresentando. Então, ela sempre está trazendo um conteúdo para vocês em forma de trazer a explicação sobre quais possíveis situações que vocês estão aparecendo. E, assim, muitas vezes, Ana, tem alguns profissionais que, como está começando, igual a você, às vezes faz assim, a demanda não dá, Thaís, pra gente fazer tudo, trabalhar e ainda postar. Eu disse, eu entendo perfeitamente, porque assim, a gente quando trabalha com muita dedicação, a gente esquece o que a gente não aprendeu na faculdade, que é uhum, expor o portfólio da gente que agora é na rede social. exatamente. Aí às vezes a gente não dá conta de ir lá. Mas sempre dê uma olhadinha, tá? Então, o Manu tá aqui colocando de lado. Então, segue com a gente por aqui um pouquinho. Quando terminar, vocês dão uma olhadinha mais. Vai nos stories dela, que ela sempre deixa uns storyzinhos também sobre o dia a dia, sobre um tema. Então, sempre fiquem de olho, tá certo? Ana, como essa mulher ela pode transformar essa ansiedade em um impulso positivo para alcançar seus objetivos com mais confiança? Então,
Transformar essa ansiedade é algo um pouco difícil, digamos assim, mas que não é Impossível. impossível. A gente precisa, né, ter um suporte, uma ajuda para isso, porque muitas vezes a gente nem enxerga. Então, até para enxergar, precisamos de um suporte, tá? Precisamos, né, de nos observar, né, enquanto pessoa, qual é o nosso propósito, o nosso objetivo, tá? Pensar qual o que você busca, Uhum. né, diante do seu propósito. Porque às vezes você tem um propósito, mas você nem sabe o que busca. Então, tente entender tudo isso, tá? Tente, muitas vezes, fazer boas práticas, tá? Uhum. Saudáveis, para que você possa modificar todos esses seus pensamentos acelerados, desconstrua crenças, ou seja, ideias que estão enraizadas e que não são funcionais para vocês. É muito essencial desconstruir algo que não é essencial. Verdade. Então, desconstruir uma crença limitante, desconstruir algo que está te fazendo mal. Então, para que você possa alcançar o seu objetivo, você deve iniciar tendo noção da sua ansiedade. Uhum. Devemos também ter uma autocompaixão, tá? Um autocuidado, dedicar tempo a você, dedicar tempo a hábitos saudáveis, que a gente não fala somente de alimentação ou de Isso. exercício físico, mas também, né, de estímulos cognitivos, onde a gente precisa pensar, ler, né, muitas vezes, relaxar, ter momentos de lazer. Tudo isso importa. Também importa como você dedica o tempo da sua vida para as coisas que você tem como objetivo. Então, será que é de qualquer jeito? Será que tentando de um modo que não é funcional? Então, talvez, no fundo, não vai ser tão funcional mesmo. E a ansiedade, ela existe, tá? Uhum, Ela existe. O que não pode acontecer é que ela possa dominar a sua vida. Então, a ansiedade, ela não pode dominar a sua vida. Você precisa dominar ela. Então, com isso, você vai dominar, como a Ana acabou de falar pra gente, em várias vezes aqui desse podcast. Com técnicas, com conhecimento, com acompanhamento psicoterapêutico, com alinhamento de práticas diárias que você tem que fazer, com a vivência que você precisa também remodular, sair daquele momento de que você aceita tudo e não é para você aceitar tudo. É para você entender que precisa sim de ajuda. Mais uma vez, eu vou frisar aqui que existem outras profissionais que passaram por aqui da psicologia e a gente sempre frisou. Procurar um psicólogo ou até mesmo chegar ao ponto de ir para um psiquiatra não é sintoma de loucura. É uma necessidade que todo mundo tem. Se todo mundo soubesse que fazer terapia é muito bom e salva vidas, todo mundo faria. Só que ainda existe esse pensamento antigo que só uhum, precisa ir para o psicólogo ou para o psiquiatra porque estamos loucos. Existe aquela roupa, aquela camisa de força. Existe ainda os manicômios. É como se você fosse para uma clínica de reabilitação por fazer terapia. Não é assim. Não é assim. uhum, Então, a ansiedade ela precisa existir porque é uma ponte de segurança pra gente. Para dizer, opa, não é todo lugar, não é toda situação que eu me devo enquadrar. Eu preciso ter essa ansiedade e preciso ter um medo. É saudável, mas ela não pode dominar você. Você não pode deixar uhum, ela lhe dominar. E é esse dominar que você precisa calar essa dominação, porque é algo patológico. É algo que você precisa desse acompanhamento, dessa força, dessa união, desse laço, você para com o profissional te direcionar. Então, Ana trouxe bem isso pra gente, que a gente precisa sim trabalhar essa ansiedade com as técnicas, com o conhecimento, com a ajuda psicoterapeuta e também encontrar uma psicóloga que também possa entender você, auxiliar você, direcionar você e não normalizar tudo que você tem. Porque se normaliza, pode mudar, porque algo está errado. Se você procura um profissional que só normaliza e aceita o que você fala, troque. Porque isso não é psicoterapia. uhum, Psicoterapia é muito mais do que isso. Envolve também a fala do profissional. Você também tem que escutar.
Você também tem que entender o que é que você tem que fazer. E para entender, o profissional tem que falar, tem que direcionar, claro, de acordo com cada caso. Lembrando que cada paciente é único, tem sua singularidade e você precisa ser visto como você é, tá? Uhum. Então, assim, muito obrigada, Ana, por ter trazido tanto conhecimento, não só científico, como teórico, mas assim, prático. Uhum. Porque são esse ensinamento prático que a gente consegue colocar em prática. Exatamente. E eu sei que tudo que você deixou aqui listado para que não, porque assim, eu me coloco também muitas vezes no lugar porque a gente é mulher humana. Uhum. A gente vai passar por isso. A rede social tá aí para tirar a gente do eixo. Exatamente. É um Então, ponto muito principal. então, uma ansiedade, né, que a gente pode observar que ela nos move para a gente poder, né? Vamos supor, nós temos uma prova e podemos modificar aquilo. Então, uma ansiedade boa é quando vamos ter uma prova e nós nos movemos para estudar. Quando vamos ter uma entrevista e nos movemos para saber o que vamos falar. É quando nós, muitas vezes, pensamos, nos preocupamos, sim, com o que vamos fazer, mas não paralisamos. Então, uma ansiedade, digamos que no habitual é isso. Mas quando ela te paralisa, quando ela faz você evitar, quando você tem diversos sinais e sintomas, não é mais uma ansiedade normal, ela passa a ser patológica. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa também entender que não vamos somente para a psicoterapia quem de fato está louco, como se dizia, tá? Isso. Então, a psicoterapia está aí para diversas coisas. Muitas vezes para a promoção do autoconhecimento, né? Produção da autoestima, autoimagem, né? Produção de diversas coisas que você busca. Então, a psicoterapia, ela está aí para te mostrar ferramentas, te trazer técnicas para trabalhar diante da sua demanda. Então, não é somente quando a gente está precisando de um ajuste na nossa vida muito grande. É quando nós precisamos modificar algo, mesmo que pequeno. E é com essa fala de Ana que eu já me despeço aqui de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês assistindo o nosso programa. Eu sei que fez muito sentido para vocês, porque assim, cada pessoa que assiste a gente vai se deparar de uma situação de tantas que a gente falou aqui, mas eu sei que em algum momento do que a gente falou que você está passando. E você agora entende que a ansiedade não é normalizada até certo ponto. Então, lá no início, Beatriz ressaltou bem como a gente pode identificar esse início, quando já está assim bem mais avançado, e agora a gente consegue entender também quando é algo normal, uma ansiedade que precisa ser normalizada. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Ana, muito obrigada pela sua presença. Por nada. Esteja sempre se comunicando comigo e que a gente possa cada vez mais trazer mais conteúdo, aprender mais, né? E que a gente possa explicar para as pessoas o que está dentro dos padrões de normalidades ou até mesmo o que é normalidade para mim e que não é para você. Isso que eu acho que pega muito. A gente precisa identificar, porque muitas vezes o bem para mim Não pode ser o não é mesmo o bem para mim. Exatamente. É sobre vocês dizerem sim para quando vocês querem sim. E independente do outro não entender esse sim. E você saber que é sim para você. E muito mais ainda importante o não. Não. Eu não quero isso. Independente que o outro não entenda, mas você sabe que não quer sobre aquilo. Tem autoridade sobre você. Tem autoridade sobre as suas decisões. Tem autoridade sobre o seu pensamento. Tem autoridade sobre o seu autoconhecimento. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.